Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O segundo andar. Saudações, Luciano e inscritos. Eu não sei como vocês vão interpretar minha história, mas é algo que eu vivi pessoalmente e acredito que merece ser contado. Eu me chamo Adriano e quero testemunhar que o mundo paranormal existe. Em 2012, eu comecei a trabalhar em uma nova empresa de segurança. Eu tinha acabado de concluir os cursos necessários e felizmente eu consegui um emprego rapidamente. Éramos 5 novos funcionários e cada um foi designado para diferentes lugares. A mim, coube cuidar do que seria um escritório jurídico, nada fora do comum, até perceber que meus colegas olhavam para mim com preocupação. Depois da reunião, me contaram que, segundo os rumores, ninguém conseguia passar uma noite lá, não por causa do escritório em si, mas pela construção onde ele estava localizado. Aquele prédio, há muitos anos atrás, foi um hospital psiquiátrico que, com o passar do tempo, deixou de funcionar e foi abandonado por muito tempo. Os novos proprietários o adquiriram para alugá-lo e agora ele estava sendo reformado. Todos que trabalhavam lá afirmavam que coisas sombrias aconteciam durante a noite, e isso era tão intenso que ninguém conseguia suportar por muito tempo. Amigos, eu reconheço que eu sou um pouco medroso. Eu nunca havia experimentado algo paranormal, mas a ideia de viver algo semelhante me aterrorizava. Naquele momento, eu não deixei isso me afetar, e sem demora, me preparei para ir ao endereço do prédio e começar o meu turno. Eu cheguei no horário combinado e o responsável pela reforma me acompanhou em um breve tour pelo local. Depois de entregar as chaves, ele me alertou para não tentar subir para o segundo andar, por razões óbvias. Eu perguntei que razões óbvias eram essas, e ele simplesmente respondeu que a luz elétrica não funcionava naquela noite. E com um sorriso, ele disse algo que me deixou perplexo. Se você for sair correndo, não se esqueça de fechar tudo antes de sair, por favor. Eu também sorri para que ele pensasse que eu também achava engraçado, mas por dentro eu senti um arrepio tremendo. A noite passou sem novidades. As luzes da rua iluminavam um pouco o interior, e um rádio antigo me fazia companhia. Eu estava terminando um café quando de repente o ambiente mudou. A temperatura começou a baixar lentamente, o rádio parou de funcionar e um silêncio avassalador se apoderou do lugar. No entanto, eu não dei muita importância, afinal, eu não esperava mesmo por conforto. O grande relógio da parede marcava 3 horas e 35 minutos. Meu turno terminava às 7, então não faltava muito. Eu coloquei a mão no bolso, peguei um cigarro do maço e me dirigi ao quintal dos fundos para fumar. Luciano, eu mal saí do prédio quando o terror começou. Primeiro foram alguns ruídos vindos do segundo andar, exatamente do local do qual meu chefe havia me alertado. Eu pensei que fosse algum animal que entrou por alguma janela quebrada, mas segundos depois eu reconheci aquele som como passos de pessoas. Eu peguei a minha lanterna e sem hesitar subi as escadas. Eu estava na metade quando de repente uma risada gelada me parou. Foi então que os gritos começaram. Eu fiquei petrificado, aterrorizado, ainda mais quando esses gritos começaram a ecoar por todo o prédio. Era algo arrepiante, algo que não deveria estar acontecendo, já que eu estava totalmente sozinho no prédio. Esses gritos eram de dor,
de agonia, como se várias pessoas estivessem sendo torturadas ao mesmo tempo. Eu me lembro de pegar o crucifixo que eu trazia pendurado no peito e, tremendo de medo, terminei de subir as escadas. Ao chegar ao salão, e apesar da pouca luz, eu testemunhei uma cena que ficou gravada na minha mente para sempre. Dezenas de pessoas estavam lá, mas não eram pessoas normais. Elas pareciam não ter corpos físicos. Elas eram como silhuetas translúcidas, manchas escuras com formas humanas se movendo pelo ar. Eu só conseguia ver seus rostos. Todos eram homens com expressão de dor. Alguns rastejavam pelo chão, outros se moviam apoiados na parede e alguns estavam nos cantos. Eram eles que produziam os gritos. Eu podia ver quando eles abriam suas bocas ao dar esses gritos, e cada grito era como se algo perfurasse os meus ouvidos. Até hoje eu não sei de onde eu tirei forças. Eu só lembro de cair rolando pelas escadas ao tentar fugir de lá naquela madrugada. Os trabalhadores, quando chegaram para trabalhar pela manhã, me encontraram sentado no meio-fio, pálido, ainda mudo, incapaz de reagir. Essa foi a primeira e a última vez que eu trabalhei naquele prédio. Após uma semana de descanso obrigatório, eu mal pude voltar ao trabalho. Eu nem conseguia falar normalmente. Meus colegas me contaram que a empresa desistiu de cuidar do lugar, não apenas porque ninguém queria ir para lá, mas porque os próprios donos do escritório abandonaram o projeto. Anos depois, eu soube que muitos pacientes foram torturados naquele hospital psiquiátrico abandonado. Eles eram homens acorrentados que foram enviados para lá por causa de seus problemas psicológicos e eles não puderam ser tratados como pessoas normais. Eu não sei o que aconteceu com os proprietários do local, mas eu entendo que aqueles pacientes provavelmente fizeram justiça com as próprias mãos. Quanto a mim, eu nunca mais pus os pés em um hospital psiquiátrico e espero nunca mais fazê-lo novamente. O Exorcismo. Olá, Luciane e amigos. Na época desse acontecimento, se eu não me engano, eu tinha cerca de 17 anos e trabalhava com meu pai, que é eletricista profissional. Sinceramente, eu gosto muito desse trabalho. Nenhum dos meus irmãos sentiu atração pela profissão, talvez por isso meu pai depositou esperanças em mim. Graças a isso, hoje temos uma empresa que administramos juntos e tudo indica que meus filhos também herdarão a mesma paixão. Mas não é disso que eu venho falar, mas sim de uma experiência que eu vivi com meu pai naquela noite e que ainda nos assombra. Meu nome é Sérgio e essa é a minha história. Naquela época, em meados dos anos 70, tínhamos um pequeno escritório em casa e já éramos conhecidos na cidade e aos poucos começávamos a trabalhar em outros lugares. Foi talvez por isso que, surpreendentemente, em uma manhã, recebemos um chamado de uma cidade vizinha. Havíamos sido recomendados como os melhores da região e eles precisavam urgentemente do nosso trabalho. Meu pai não hesitou em aceitar e, sem muita informação, arrumamos algumas ferramentas e entramos no carro. O trabalho levaria mais de um dia e por isso passaríamos o final de semana naquele lugar. Sinceramente, eu estava animado, especialmente quando chegamos à cidade. No entanto, quando o carro parou e meu pai avisou que tínhamos chegado, eu senti um arrepio percorrer a minha espinha. Era uma enorme casa de 2 andares. Havia vários vitrais na frente, um amplo jardim interno e todo o terreno cercado por muros altos. Luciano, o local era um manicômio. Meu pai apenas sorriu e, brincando, disse que ambos sairíamos loucos daquele lugar.
levando em conta o que vivemos ali, por pouco isso quase aconteceu. Naquele dia conhecemos o chefe e todo o resto do pessoal. Os pacientes ocupavam uma área específica e felizmente não teríamos contato com eles. Nosso trabalho consistia em trocar a instalação elétrica antiga por uma nova, mas apenas em uma parte do local. Eu via isso como um alívio. Eu devo admitir que todo lugar era bonito, mas eram os pacientes que realmente me assustavam. Eu nem sequer queria cruzar com algum deles. Felizmente o dia passou muito rápido, conseguimos remover tudo o que era desnecessário e começamos a instalar parte do novo equipamento à noite. Depois do jantar, fomos conduzidos ao quarto onde dormiríamos. Ele ficava quase nos fundos e ligado a um longo corredor que se comunicava com outros setores, com várias outras salas. Eu não posso reclamar. O quarto era bastante confortável e, apesar dos roncos do meu pai, eu dormi rapidamente. Eu acordei de madrugada, verifiquei as horas e eram 2h45 da manhã. Eu estava quase voltando a dormir novamente, quando de repente eu comecei a ouvir gritos ao longe. Eles pareciam ser de um homem e, para ser mais específico, eram insultos. A primeira coisa que me veio à mente foi que alguém estava brigando. Quando eu imaginei que poderiam ser os próprios pacientes, eu fiquei apavorado. Sem hesitar, eu acordei meu pai e ele também ouviu. Rapidamente ele calçou os sapatos e pediu que eu ficasse no quarto enquanto ele averiguava o que estava acontecendo. Obviamente que eu não aceitei e nós saímos juntos para encontrar a origem dos gritos. Bastou andar alguns metros para descobrirmos que os gritos vinham de um quarto do outro lado do pátio. Mas agora não eram mais gritos, eram sussurros. Não havia muita iluminação, mas pudemos ver pela fresta da porta que havia uma luz. Uma vez do lado de fora do quarto, olhamos através de uma pequena abertura na janela e vimos a cena mais aterrorizante que jamais imaginávamos ver em nossas vidas. Havia um homem em uma cama, amarrado pelas mãos e pelos pés, com um lenço amortecendo seus gritos. Seu rosto estava totalmente desfigurado. Os olhos tinham uma cor amarelada e claramente ele derramava lágrimas que pareciam ser de sangue. Seu peito estava descoberto e cheio de feridas. Uma cruz formada por 2 cortes profundos sangrava em seu peito, e podíamos ver a carne se abrindo a cada movimento brusco que o homem fazia. Mas ele não estava sozinho. Havia outros homens o segurando pelas extremidades, enquanto se podia ouvi-los recitar algumas orações. Uma voz grossa interrompeu os sussurros, e entre palavras próprias de um ritual, vimos um padre na frente dele. Não havia dúvidas, estávamos diante de um exorcismo. Eu fiquei petrificado e sem palavras. Meu pai segurou meu braço e me afastou dali alguns minutos depois. Já estávamos na estrada de volta para casa sem pronunciar nenhuma palavra, sem nos olhar nos olhos e ainda sem conseguir reagir. No dia seguinte, meu pai recebeu outra ligação daquele mesmo lugar. Era o chefe pedindo para se encontrar com ele, e após essa reunião, soubemos o que aconteceu naquela noite. O homem que vimos amarrado à cama era um paciente. Segundo o que nos contaram, ele não estava louco, ele estava possuído. Ele costumava se ferir e, às vezes, as feridas apareciam sozinhas. O padre o visitava periodicamente, mas naquela noite tudo saiu do controle e eles tiveram que recorrer àquele ritual. Luciano, essa experiência me marcou para sempre. E até hoje eu penso em todas aquelas pessoas que têm problemas mentais. Talvez elas devessem ter outra chance, receber outro tipo de diagnóstico
e, claro, ajuda espiritual. Afinal, eu fui testemunha de que nem tudo se trata de loucura, e o demônio pode influenciar também essas mentes frágeis. O velho enfermeiro. Luciane e amigos, eu juro pela felicidade dos meus filhos que a seguinte história é um fato 100% verdadeiro. Eu não tenho necessidade de mentir e nem quero chamar atenção, já que nem meu nome eu desejo que seja revelado. Atualmente, eu sou policial, mesma profissão que exercia quando eu tive essa estranha experiência. Era uma noite quente e tranquila de uma segunda-feira. Minha colega e eu patrulhávamos a cidade quando recebemos um comunicado sobre uma chamada de emergência. Éramos os mais próximos do local, então rapidamente nos dirigimos ao local indicado. Alguns momentos antes de chegar, reconhecemos que se tratava de um hospital psiquiátrico e, ao chegar, havia funcionários nos esperando do lado de fora. Um paciente havia tido um surto psicótico. Ele trancou-se em um quarto e ameaçava tirar a própria vida. O primeiro passo foi garantir que todos os outros estivessem seguros. Uma vez que a área foi evacuada, nos dirigimos ao quarto onde o paciente estava. A porta tinha uma pequena janela de vidro pela qual podíamos vê-lo. Ele estava sentado em um canto do quarto, balançando de um lado para o outro como se estivesse falando sozinho. Quando olhei de outro ângulo, eu vi outro paciente a alguns metros dele. Isso nos deixou perplexos, já que não nos informaram sobre um suposto refém, o que nos preocupava ainda mais. No entanto, quando o homem nos viu, ele fez um gesto para nos acalmar e pararmos. Era um homem mais velho vestindo o uniforme do hospital e era quem estava conversando com o paciente. Não compreendíamos as palavras que ele dizia, mas era evidente que ele tentava acalmá-lo sem muito sucesso. Vendo que ele não estava conseguindo resultados, meu colega e eu decidimos dar um tempo enquanto tentávamos abrir a porta que estava trancada por dentro. Silenciosamente, nos aproximamos da janelinha da porta e vimos que lentamente o homem se aproximou do paciente e, ao ficar ao seu lado, conseguimos ver que ele o abraçou. Foi incrível testemunhar aquilo. O paciente ficou completamente calmo, inclinou a cabeça e a apoiou no ombro do mais velho. Foi então que ele nos fez um gesto para entrarmos. E, sem acreditar, a porta se abriu como se nunca tivesse estado trancada. Assim que entramos, o paciente desmaiou nos braços do meu colega e conseguimos levantá-lo, agradecendo a ajuda do mais velho. Colocamos ele sobre uma maca que estava no quarto, e eu recordo claramente a voz suave do paciente, pois uma vez que o tiramos do quarto, ele nos pediu perdão, disse que era uma boa pessoa e que certamente não era sua intenção fazer tudo aquilo. Eu sorri para ele, agradeci novamente pela ajuda e começamos a andar pelo corredor com a maca. Depois de avançarmos alguns metros, e enquanto meu colega se adiantava para avisar os médicos, eu perguntei ao mais velho que estava atrás de mim qual era o seu nome. Não houve resposta naquele momento. Eu avancei mais alguns metros e fiz a mesma pergunta, mas ele não me respondeu. Eu virei para olhar e fiquei surpreso ao perceber que não havia mais ninguém atrás de mim. Eu pensei que o homem havia entrado em uma das salas em busca de algo, então continuei o percurso. Luciano, após alguns minutos, os médicos cuidaram do paciente e tudo voltou à calma. O gerente do local se aproximou para nos agradecer e nós contamos a ele que tudo foi graças ao enfermeiro mais velho e relatamos o que aconteceu. Ele perguntou a qual enfermeiro nos referíamos
pois ele estava certo de que todo o pessoal estava reunido em uma sala durante o incidente. Nós descrevemos aquele enfermeiro mais velho e naquele momento seu rosto empalideceu. Luciano, já se passaram 3 anos desde aquele incidente e eu ainda sinto arrepios ao me lembrar, assim como eu estou sentindo agora e como eu senti naquela noite, enquanto dirigíamos de volta para a delegacia após nos despedirmos daquele hospital psiquiátrico. Felizmente, o gerente conseguiu reconhecer um enfermeiro que nos ajudou naquela noite. Ele se chamava Miguel. Era um ex-funcionário do hospital e já havia falecido há mais de 12 anos. A cabana. Olá, Luciano. Eu gostaria de contar a minha história. Eu espero que ela possa fazer parte de algum dos seus vídeos. Em outubro de 2001, foi quando meus pais finalmente puderam realizar as férias que vinham sonhando há vários anos. Quando meus irmãos e eu éramos crianças, costumávamos ter alguns dias de férias quase sempre em alguma praia do Nordeste. Entretanto, enfrentamos uma série de tempos difíceis para a família, com doenças e problemas econômicos, o que fez com que esses passeios anuais se tornassem apenas lembranças. Quase 5 anos depois, finalmente conseguimos ter um intervalo. Dessa vez não era na praia. Pelo contrário, devido ao calor que assolava a cidade, decidimos procurar um lugar mais fresco e econômico, uma floresta fria, onde pudéssemos acordar e sentir o cheiro da neblina pela manhã. Meus pais alugaram uma cabana que nossos tios tinham recomendado, e eu fiquei empolgada porque estava fazendo um curso de fotografia na universidade e achava que a floresta poderia me proporcionar boas oportunidades para terminar alguns rolos de filme e levar algo interessante para a próxima aula. Chegamos cansados após aquela viagem de estrada e eu me lembro muito bem que, além de correr para o banheiro ao chegar, eu precisava de um longo banho, pois eu estava exausta. Porém, tivemos que esperar até que o proprietário da cabana chegasse meia hora depois de nós para nos mostrar o lugar e seus arredores. Ele nos explicou algumas coisas e apontou um atalho em direção à cidade, em vez de darmos a volta longa pela estrada que havíamos acabado de percorrer. Podem me chamar se precisarem, ele disse, mas há um sinal muito fraco aqui. Ele saiu e foi para perto das árvores e nos disse apontando, aqui eu acho que o sinal é um pouco melhor. Então ele foi embora e nos deixou sozinhos. Meus irmãos começaram a brincar lá fora com uma bola, apesar de já estar anoitecendo, e meus pais começaram a pegar as comidas que eles tinham levado para começar a preparar o jantar. Eu aproveitei para tomar aquele longo banho quente tão necessário. Não havia uma vista incrível no local, embora estivéssemos em um lugar muito alto cercado por árvores. Lá parecia exatamente como nas fotos, e a névoa até começava a envolver os pinheiros ao redor da cabana. Eu entrei no chuveiro e por um momento eu ouvi como se alguém tivesse falado comigo. Eu desliguei o chuveiro e perguntei em voz alta, mas não recebi resposta. Continuei tomando meu banho e ouvi algo mais, mas não consegui identificar o que era. Eu decidi não dar muita importância, afinal, estávamos em uma floresta e eu não estava muito familiarizada com os sons da natureza. Eu terminei o banho e ainda continuei ouvindo algo. Parecia um animal, como algo arranhando atrás da parede, percorrendo a mão pelo teto até o chão. Eu pensei que talvez fosse um galho atrás do banheiro, embora eu não tivesse visto nenhuma árvore tão perto da cabana quando eu dei a volta por fora. Mas tudo bem, eu estava certa de que não havia motivo para preocupação, tanto que eu nem contei aos meus pais. Mas naquela noite, eu tive um sonho muito ruim.
Luciana, eu fui a única que teve um quarto só para mim, e eu ouvi, durante toda a noite, como se algo estivesse respirando muito perto do meu rosto. Alguns calafrios que eu comecei a sentir em alguns momentos me acordaram várias vezes e eu comecei a me sentir muito mal. Em uma dessas vezes que eu acordei e olhei para a porta, eu vi a minha mãe me observando. Eu perguntei o que estava acontecendo e ela me disse que só queria checar se estava tudo bem. Na manhã seguinte, já me sentindo um pouco melhor, eles me contaram tudo o que havia acontecido na noite anterior. Meus irmãos ouviram alguém andando pelo piso de madeira que circundava a casa. Um deles estava dormindo na sala e acordou o outro, dizendo para ele se acalmar que provavelmente não era nada. Talvez seja algum bicho, mas fique tranquilo. Então eles ouviram também e perceberam que era algo se movendo em 2 patas ao nosso redor. Algo realmente grande. Eles correram para acordar meu pai sem fazer barulho e ele procurou algo para investigar. Foi nesse momento que a minha mãe veio até o meu quarto. Meu pai e meus irmãos pegaram facas na cozinha, um bastão e assim saíram para investigar. Embora tenham ouvido movimentos entre as árvores, eles não conseguiram ver nada. A escuridão naquela noite na floresta sem lua e cercada por árvores altas era total. Como eu estava me sentindo mal, minha mãe ficou comigo o resto da noite. Naquela manhã fria e nublada, estávamos mais preocupados com o que aconteceu na noite anterior. Não conseguíamos aproveitar nosso refúgio. Meus pais nos disseram para não nos afastarmos da cabana, e meus irmãos só falavam sobre o que poderia ter sido e qual seria o plano mais adequado para nos defender se alguém nos atacasse em um lugar como aquele. Eu os via quase se divertindo com os planos, como se estivessem vivendo o seu próprio filme de terror particular. Já estávamos dentro de casa e eles continuavam conversando na sala quando do meu quarto eu ouvi quando eles ficaram ainda mais alarmados. Eu saí para ouvir o que estavam dizendo e os vi grudados na janela olhando para alguma coisa que se movia entre as árvores. Eu me aproximei deles para pedir que eles não me assustassem com aquilo, mas eu pude ver como algo se movia de uma árvore para outra, uma figura negra enorme a uns 40 metros da nossa cabana. Dissemos a meu pai o que havíamos visto, mas pedimos para ele não sair para verificar. Ele sugeriu que fôssemos de carro até a cidade para buscar o proprietário da cabana, mas honestamente preferimos não seguir pela estrada naquele momento, pois ela estava muito deserta e escura. Um dos meus irmãos se ofereceu para correr pelo atalho que levava diretamente à cidade, mas obviamente essa também não era uma boa ideia. Assim, apenas meu pai saiu e foi até onde havia mais sinal, esperou até lá e enviou uma mensagem. Ele demorou cerca de 20 minutos para voltar enquanto a mensagem era enviada e o proprietário respondia que estava a caminho. Foi aí que percebemos que já tínhamos perdido toda a tarde. Estava escurecendo novamente lá fora da cabana e tudo parecia ter um tom azulado. A névoa já era tão espessa que mais parecia uma parede. Era um cenário bonito e por um momento, sabendo que o dono estava prestes a chegar, começamos a relaxar. Pode ser só a nossa imaginação, eu disse e os outros concordaram, exceto a minha mãe. Havia algo estranho ontem, ela me disse. Estava claro que havia alguém parado do lado de fora da sua janela. Eu não quis te assustar, mas foi por isso que eu fiquei na porta do seu quarto. Minha mãe e meu pai discutiram no quarto sobre o motivo de eu não ter contado o que eu tinha visto. Mas minha mãe também tinha argumentos para não ter feito isso. Ouvimos passos no chão lá fora e nos aproximamos da porta pensando que o dono tinha chegado, mas não vimos ninguém. Antes que pudéssemos voltar para contar aos meus pais, ouvimos uma risada distante, mas de alguma forma muito próxima ao mesmo tempo. Luciano, todos ouvimos.
Minha mãe e meu pai saíram correndo do quarto e então ouvimos mais alguma coisa. Algo estava se movendo no quarto dos meus irmãos, tão alto que algumas coisas penduradas na parede caíram. Nós corremos para o carro e justo quando meu pai ia voltar para pegar a bolsa da minha mãe, o senhor chegou com uma caminhonete e alguns rapazes. Meu pai fez sinal para ele e disse que havia alguém lá dentro, e 2 desceram correndo para verificar a cabana em todos os cantos. Luciano ficamos aguardando por um bom tempo do lado de fora, enquanto aqueles homens vasculhavam tudo lá dentro. Eles praticamente viraram aquela cabana de cabeça para baixo e não encontraram nada. Depois que eles saíram garantindo que não havia nada lá dentro, todos nós pudemos ver uma forma humana com uma aparência cadavérica nos observando da janela de cima. Enquanto tentávamos assimilar aquela aparição, ela foi se desfazendo diante de nossos olhos como se fosse uma imagem formada por uma fumaça negra. O dono da cabana e os homens correram novamente lá para dentro e quando terminaram de revisar tudo, já era quase 5 da manhã. E embora o senhor nos convidasse a ficar naquele momento, àquela hora, nós decidimos voltar para casa. 2 anos depois, quando conseguimos ter férias novamente, preferimos voltar novamente para as praias do Nordeste. O túnel. Olá, Luciano. Não sei o que os inscritos do canal vão pensar, mas eu vou compartilhar com vocês a experiência mais aterrorizante que eu já vivi. A memória mais bonita que eu tenho até hoje é que eu sempre gostei de ter encontros incomuns. E isso que eu vou contar aconteceu quando eu estava começando a sair com uma garota que hoje é minha esposa. Eu tinha amigos escoteiros que me convidavam constantemente para suas caminhadas, mas eu nunca aceitei. Mas um dia, quando me falaram de uma cascata muito bonita que se formava em época de chuva e que ficava não muito longe da cidade, eu me interessei. Eles me disseram que era preciso caminhar cerca de 10 quilômetros para chegar lá, mas que era um lugar perfeito e que valia muito a pena. Eu pensei que era a aventura imperdível e diferente, e convidei minha namorada, que aceitou animada e se preparou. Ela até tinha o calçado correto para isso, mas eu não. Porém, naquele momento, eu não me importei e fui lembrando bem as instruções no caminho, ou melhor, os detalhes que meus amigos haviam me dado para chegar lá. Deixamos o carro no mesmo lugar que eles, em um descanso junto à estrada, e eu comecei a procurar ao redor a trilha do trem que deveríamos seguir. Não havia problema, pois se seguíssemos a trilha, não nos perderíamos. O único detalhe é que, segundo disseram, tínhamos que passar por uma ponte onde não havia espaço além dos trilhos do próprio trem. Embora, na verdade, nessa rota já fosse estranho quando os trens passavam. E tal como eles haviam me descrito, não muito longe da estrada estava um túnel. Eu conseguia ver um túnel que atravessava um morro de cerca de 200 metros de comprimento. Isso dava um pouco de medo, mas essa trilha começava justamente após o final desse túnel. Luciano, era tudo muito emocionante e estávamos fazendo algo que nunca tínhamos experimentado. Atravessamos o túnel e caminhamos não mais que 20 minutos sobre os trilhos do trem, quando todos os sons da estrada já haviam ficado para trás, assim como qualquer sinal de civilização. Eu não sei o que eu estava contando para minha namorada. Com certeza era algo para impressioná-la, quando ela me pediu para calar a boca e prestar atenção ao que estava mais à frente. Ao longe, a cerca de 400 metros, já se via a ponte, mas além disso, no meio, viam-se 2 figuras negras agachadas em ambos os lados dos trilhos, uma na frente da outra.
No começo não sabíamos o que era. Pensamos que fosse um par de animais. Na verdade, não conseguíamos identificar sua forma, mas continuamos caminhando na direção delas. Não tínhamos avançado 5 passos quando vimos que elas se levantaram. Eram 2 pessoas, 2 homens vestidos de preto, com casacos longos, pelo menos até os joelhos, e sem dizer nada, eles viraram na nossa direção e começaram a caminhar. Minha namorada me disse para voltarmos e eu disse que não podíamos cancelar tudo por uns loucos na trilha do trem. Mas ela insistiu, dizendo que estava se sentindo mal e que estava com um pressentimento ruim. Enquanto discutíamos, os homens já estavam a uns 100 metros de nós, caminhando devagar, mas firmemente. Então eu vi que um deles carregava algo comprido que brilhava. Eu tinha quase certeza de que era um facão. Evidentemente, ao ver isso, eu obedeci à minha namorada e naquele momento começamos a caminhar de volta, apressando o passo, mas sem correr, porque eles caminhavam na mesma velocidade que a gente. Luciano, eu senti que se corrêssemos, eles também o fariam. E não estava tão certo de que conseguiríamos manter o ritmo até chegar ao carro. Eu não falava nada para eles, mas eu não parava de olhar para trás. Eu queria que eles vissem que eu estava pronto, que eu os estava esperando e que eles não nos pegariam desprevenidos. Eu vi um galho fino, mas forte e comprido o suficiente para nos defender se fosse necessário, e eu o peguei. Eu disse para minha namorada que acontecesse o que acontecesse, se eles nos alcançassem, era para ela correr até chegar à estrada sem olhar para trás. Eles já estavam a uns 50 metros de nós quando eu olhei para trás novamente e um deles saiu da trilha e se perdeu entre os arbustos que subiam o morro de um dos lados da trilha. Havia um riacho ali perto e depois mais um morro. Estávamos em um desfiladeiro. Não havia ninguém que pudesse nos ajudar ou nos ouvir se algo acontecesse naquele momento. Aceleramos o passo até quase começarmos a trotar. E já ao longe, finalmente vimos o morro e o túnel. Se conseguíssemos chegar lá, estaríamos muito perto do carro e da estrada. Estávamos a poucos passos do túnel quando começamos a correr, porque eu vi que, de fato, o cara que ainda estava na trilha também estava correndo atrás de nós. Mas ao chegar à entrada do túnel, ele parou e não entrou. Paramos mais ou menos no meio do túnel quando a escuridão tornou difícil nos ver e notamos que ele não estava mais na trilha, na entrada do túnel. Parecia que eles haviam nos deixado em paz, ou pelo menos foi o que eu quis acreditar naquele momento. Minha namorada teve uma espécie de ataque de pânico e eu não sabia o que fazer ou como ajudá-la. Voltamos devagar até a extremidade do túnel de onde avistamos aqueles homens e vimos o caminho totalmente deserto. Olhamos ao redor nos arbustos e nada. Ela disse para irmos em direção ao riacho do lado oposto de onde eles haviam desaparecido e assim fizemos. Levamos quase 40 minutos para cruzá-lo e subir um morro, encontrar uma trilha e finalmente conseguir voltar para a estrada. Tínhamos nos desviado muito e tivemos que caminhar quase 1 quilômetro até chegar ao carro e ninguém passou por nós enquanto estávamos na estrada. Foram momentos de muito medo e apreensão, mas mesmo assim, quando corremos para o carro e ligamos o motor, nós começamos a rir. Luciano, afinal, era surreal o que havíamos acabado de passar, e até nos sentimos mal naquele momento, rindo de nós mesmos por termos nos assustado, provavelmente sem razão. Avançamos um pouco pela estrada para voltar à entrada do caminho da trilha do trem e lá poderíamos ver a entrada do túnel. Quando fizemos isso, vimos as 2 figuras de preto de novo em ambos os lados da trilha, mas entre os arbustos. Eles estavam nos esperando. Eu comecei a buzinar por algum motivo, talvez me sentindo protegido por estar dentro do carro, prestes a pegar a estrada para voltar.
e quando eles nos viram, eles começaram a correr desesperadamente em nossa direção. Eu mal consegui dar a meia volta na estrada estreita quando eu notei que eles já estavam a alguns passos de nós. Foi quando eu pude enxergar melhor as suas fisionomias. Eles eram muito pálidos e pareciam estar muito fora do lugar. Eu me lembrei de um amigo que morava próximo dali e liguei para ele pedindo para ir para a casa dele para que a minha namorada se acalmasse, pois ela estava se sentindo muito mal. Assim que chegamos, contamos o que aconteceu e seu pai, que também ouviu nossa história, começou a nos repreender por termos ido àquele local. Ele nos disse que aquela área é muito perigosa, pois lá sempre foi conhecida por sua forte carga magnética e que, inclusive, pessoas de fora vão até lá para estudar o forte magnetismo daquele lugar. Ele nos contou que nos últimos anos, pessoas muito estranhas com ligações com seitas obscuras começaram a aparecer por ali. Como um estalo, ao saber disso, eu lembrei de todos os desenhos estranhos que eu vi no túnel e que naquele momento eu havia ignorado, pensando que eram apenas grafites ou pichação de jovens. Em um certo momento, eu agradeci por termos escapado daqueles 2 homens. Minha namorada perguntou sobre um outro cara disfarçado que se escondeu antes deles nos arbustos, e eu não soube o que dizer a ela, mas era claro que os 2 havíamos vivido uma experiência muito diferente naquele dia. O espírito perturbador. Luciano, volto a dividir com você e com todos os amigos desse canal minhas experiências com a espiritualidade e seus mistérios. Eu me chamo Roberto e falo de Recife, Pernambuco. Obrigado por tratar de forma respeitosa os casos ocorridos e o apreço que o canal tem pelos ouvintes inscritos. Para quem ouve, é só mais uma história, mas para quem viveu, é voltar a um cenário de dor e medo. Quem já vivenciou traumas intensos, o mais indicado é manter nos recônditos da alma seus medos e angústias. Eu, desde criança, já convivi com eventos sobrenaturais e situações que fogem à lógica. Dentre essas experiências, houve uma vez que, após mudar de uma escola para outra, por conta das condições financeiras da minha mãe, eu comecei a sofrer assédio moral no colégio para o qual ela me transferiu. Nesta época, eu tinha 14 anos, mas devido ao meu passado, eu carregava uma maturidade precoce, longe do cenário do resto da classe. Estávamos em meados do ano de 1985 e professores e colegas de sala sempre me olhavam de forma agressiva, expressando raiva e me acusando de coisas que eu não tinha feito, como roubar canetas, empurrar colegas, entre outras coisas. Geralmente eu me escondia na biblioteca da escola na hora do recreio para não apanhar nem ser chacota dos outros alunos, além de me envolver em situações desagradáveis. Eu não conseguia entender por que toda essa antipatia comigo. Eu não mexia com ninguém, eu tentava ser legal com todos, mas sempre me evitavam e me acusavam de coisas que eu não fazia. Eu sentia que por onde eu passava, eu era alvo de comentários entre os quais me viam passar. Algumas vezes, as pessoas diziam que tinham me visto em locais onde eu não tinha estado, e isso me deixava transtornado. Eu temia que houvesse alguém parecido comigo se passando por mim. Essa era a única justificativa plausível. Mas quem era eu para ter alguém interessado em me perturbar ou se passar por mim? Certa vez eu tive que alegar dor de barriga para poder ficar no banheiro na hora da aula de educação física, pois eu sempre era cercado pelos alunos maiores que sempre me empurravam, me davam rasteiras e me agrediam com a desculpa de que estavam apenas se empenhando. Eu detestava essas aulas. Uma tarde em especial, eu estava dentro do banheiro e após algum tempo de paz,
eu escutei o barulho de um sorriso sarcástico, como se alguém tivesse entrado no banheiro rapidamente, sabendo que me encontraria lá. Eu coloquei a mão no trinco da porta e senti uma batida forte na porta de entrada. Em pouco tempo, a voz do zelador ecoou de forma agressiva, batendo nas portas de dentro de cada reservado do banheiro masculino e chamando pelo meu nome. Amigos, eu fiquei petrificado, mas não havia outro jeito. Quando ele chegou à porta onde eu estava escondido, ele bateu com força e eu fui obrigado a sair. Ele prontamente agarrou meu braço e me levou à diretora. A diretora da escola me acusou de, na aula de educação física, ter chutado forte uma bola no rosto de um dos meus colegas de sala e então corrido para me esconder no banheiro. Eu fiquei sem palavras, mas mesmo confuso por causa dessa acusação e com medo de me entregar, pois eu não havia comparecido à aula de educação física, eu apenas disse que estava com dor de barriga e que tinha ido ao banheiro, não negando a ela a hipótese de ter estado na aula. Ela reafirmou a situação, dizendo que o zelador havia me visto correr até o banheiro e que, diante desse caso, ela me daria um dia de suspensão e que, ao fim dessa suspensão, eu teria que retornar à escola acompanhado do meu responsável. Luciano, aquela decisão da diretora me feriu. Não tanto pelo medo de eu não ter culpa da situação. Era que, em casa, estávamos eu e minha mãe passando por uma grande dificuldade financeira e na escola eu comia melhor do que eu comia em casa praticamente o dia inteiro. Intrigado, sem ter como explicar o ocorrido e nem me defender, eu fui para casa triste e desolado, tentando organizar na minha mente o que tinha acontecido sem sucesso. Eu não conseguia explicar e nem entender o porquê de tanta injustiça. Mas não sabia eu que o pior ainda estava por vir. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me olhou atônita e, com os olhos arregalados, me perguntou como eu havia descido do meu quarto tão rápido e saído sem que ela me visse, já que ela estava na sala o tempo todo e não me viu passar. Eu, mais surpreso do que ela, disse que eu estava na escola e que havia acabado de chegar. Foi então que ela se virou para mim e me disse: "Você chegou já há algum tempo e estava com uma cara estranha, não falou comigo e subiu as escadas direto para o seu quarto. Pare com essas brincadeiras." Minha mãe havia pensado que eu estava brincando e voltou a fazer suas coisas, porém, eu estava gelado por dentro. Minha mente estava agitada, um medo estranho tomou conta de mim e eu pensei comigo mesmo: alguém estava se passando por mim. Luciano, eu fiquei calado e com o coração pulsando mais forte do que nunca, eu subi degrau por degrau as escadas em direção ao meu quarto. Vagarosamente, eu abri a porta, entrei e percebi que estava tudo normal. Meus olhos procuravam todo e qualquer vestígio de que alguém estivesse ali. A hipótese de existir um ser assumindo a minha forma me causava um terror enorme. Eu conversei com a minha mãe e expliquei o que havia acontecido na escola e conciliei esse fato com o que havia acabado de acontecer em casa. Nessa hora, meus nervos estavam extremamente abalados e eu não me segurei e acabei desabando em prantos, coisa que naquela época, para um homem, era considerado uma grande fraqueza. Eu comecei a desabafar sobre as coisas pelas quais eu estava passando e ela me entendeu e decidiu que não havia condições de eu continuar ali, já que a impressão que se tinha de mim naquela escola não me ajudaria a atravessar essa situação sem sequelas emocionais. Nessa noite, eu não tive coragem de entrar no meu próprio quarto e mesmo já sendo um adolescente de 14 anos, eu fiz o que qualquer um faria. Fui dormir no quarto com a minha mãe. Nessa noite, tudo ocorreu tranquilamente e eu dormi bem até demais. Ao amanhecer, como eu já estava suspenso, eu não precisaria ir para a escola, então eu ajudei minha mãe em seus afazeres da casa. Ela foi trabalhar com muita dor no coração, pois havia pouca comida em casa e não havia como eu me alimentar bem. Ou eu comeria algo de manhã e a esperava trazer algo à noite,
ou não comia e aguardava a fome bater para poder lanchar e esperar ela chegar. Eu preferi comer pão e tomar café e esperar ela chegar do trabalho. Mas, Luciano, eu não tive coragem de ficar sozinho em casa, pois a sensação de estar sendo observado me deixava muito incomodado, e eu passei praticamente o dia inteiro na rua. O dia estava mais quente que o normal, e após um longo dia, já cansado e com fome, eu vi que a minha mãe estava retornando para casa. Vendo que eu estava faminto, ela me fez tomar banho e preparou um, como chamamos aqui no Nordeste, engedrado, com farinha, tempero e verduras, e fazendo bolinhas com as próprias mãos, ela me dava para comer e comia também. Comíamos felizes até sorrimos um para o outro, e esse momento me marcou muito, pois ser alimentado por ela, mesmo que fosse a mais simples das comidas, saciava não apenas a fome do meu corpo, mas a fome de afago, de carinho, e também a segurança que não encontramos em lugar nenhum que não no amor de uma mãe. Estávamos cansados, e depois disso eu criei coragem e disse à minha mãe que iria voltar para o meu quarto. Eu já era um homem e não tinha que temer nada. Luciano, essa noite ficou marcada em minha memória até hoje. É difícil descrever as coisas pelas quais eu passei. Meu quarto era de frente para a rua, e tinha uma árvore que, de tão grande e frondosa, seus galhos batiam na janela quando o vento era muito forte. Já na alta madrugada, eu acordei com as batidas na janela e eu imaginava ser os galhos da árvore, mas eu estava enganado. Eu ouvi um barulho vindo da parte térrea da casa e o meu coração acelerou. Eu levantei devagar em direção ao corredor e olhei o quarto da minha mãe que ficava ao lado do meu. Ela dormia tranquilamente. Os barulhos se pareciam com gemidos e pequenos risos, quase que na tentativa de que eu não ouvisse. E eu imaginei que alguém tivesse invadido a casa. Amigos, eu não sabia o que fazer, e quando eu olhei para o quarto na intenção de entrar e me trancar lá dentro, eu tive um dos maiores sustos da minha vida. Eu me vi deitado na cama. Nessa hora minha mente travou e eu senti que eu não estava mais conseguindo raciocinar. Eu apenas tentei correr até a cama e tentar entender o que estava acontecendo, e quando eu me virei, aqueles barulhos estranhos cresciam vertiginosamente. Eu fiquei congelado pelo medo, pois no final das escadas eu vi uma pessoa que tinha todas as minhas características. Era uma pessoa exatamente igual a mim. A diferença era que esse outro eu tinha um olhar aterrador, e eu me desesperei e só tentei voltar correndo para a cama na intenção de fugir dele. Eu não sei se alguém que está ouvindo esse relato já passou por essa experiência, mas quando você meio que sai do corpo para voltar a si, é uma espécie de câmera lenta, e a sensação é desesperadora. Na minha mente, era como se eu estivesse correndo o mais rápido possível, mas eu não conseguia me aproximar do meu corpo na cama com a velocidade que eu queria. Eu sentia que a minha cópia estava acompanhada de outras pessoas e se aproximando, até que quando eu me joguei na cama, eu abri meus olhos instantaneamente. Luciano, eu não tenho como entender e muito menos explicar a experiência pela qual eu havia passado. Eu ainda conseguia observá-los na porta do quarto me olhando e rindo. A figura igual a mim com um olhar tenebroso e vários vultos negros onde eu só enxergava olhos vermelhos e brancos estavam se mexendo por detrás dele. Meu corpo não se movia. Eu estava paralisado até a alma. O temor me tomava e a incapacidade de fazer algo me causava pavor. Eu gritava, berrava, mas não saía nenhum som dos meus lábios. Eu não me movia e eu sentia um pavor que só ficava dentro de mim. Ninguém me ouvia. Minha mãe dormia no quarto ao lado e tudo o que eu queria era que ela acordasse e viesse me tirar daquele pesadelo. Eu olhei o céu pela janela e não quis voltar meus olhos para esses seres. Eu só clamava pelo nome de Jesus o tempo inteiro, mas os barulhos dentro do meu quarto eram perturbadores e não me deixavam me concentrar na oração desesperada que eu fazia,
e me deixavam cada vez mais nervoso. Eu ainda não conseguia mover um músculo sequer do meu corpo, apenas meus olhos. Eu chorava copiosamente ouvindo aquelas risadas e aqueles gemidos, mas de repente o céu avermelhou-se e eu percebi que já era hora do dia amanhecer. E eu ouvi um barulho como se minha mãe tivesse acordado e eu criei coragem para voltar novamente meus olhos para a porta do quarto. Dentro da minha cabeça, eu ainda gritava chamando pela minha mãe, mas de nada adiantava. Felizmente eu já não via mais ninguém, porém os zumbidos e os gemidos continuavam ecoando nos meus ouvidos e minha nuca se arrepiava constantemente. Aquelas coisas pareciam estar ao meu lado sussurrando diretamente nos meus ouvidos. Até que, em um momento onde, já cansado, eu senti meus dedos se movendo e eu reuni o máximo de esforço possível e, como que reagindo a um estímulo, eu fui recobrando os movimentos do corpo e consegui correr e desci as escadas em direção à cozinha. Ao avistar minha mãe, eu recobrei a postura, mas não deixei de contar o que tinha acontecido. Ela, espantada, disse que me viu passeando pela casa a noite inteira e imaginou que eu estava passando por uma crise de sonambulismo. Mas eu sequer saí do meu quarto naquela noite. Depois desse fato, minha mãe resolveu que tínhamos de sair daquela casa. Ela também não se sentia bem ali e inúmeras vezes ela dizia sentir que estava sendo observada. Mas após esses novos acontecimentos, nós fomos para a casa de uma tia e ficamos um tempo lá, até encontrar outra casa para morar. Algum tempo depois, fomos visitados por uma família de 3 pessoas que descobriram que já havíamos morado naquela casa e conseguiram o endereço da minha tia. Eles vieram até nós para que dividíssemos nossas experiências, para que eles não se sentissem loucos. Acontece que eles alugaram a casa de uma corretora de imóveis, mas não passaram sequer uma noite lá dentro. Eles estavam mal e, mesmo não sendo íntimos, confidenciaram a mim e a minha mãe que no quarto onde seu filho dormia, o mesmo que antes era ocupado por mim, a porta foi trancada por um espírito que era idêntico ao filho deles e que eles tiveram que reunir todas as forças para conseguir abrir a porta e tirá-lo lá de dentro. Depois de algum tempo buscando respostas, eles descobriram uma história que lhes foi contada pelas pessoas mais antigas da rua, que conheciam as histórias contadas pelos primeiros moradores daquele bairro há muitos anos atrás. Naquela casa havia morado um velho coronel do exército que já havia atuado na Segunda Guerra e, por ter se ferido, ele havia se afastado das Forças Armadas e posto na reserva. Sendo obrigado a ficar em casa e movido pelo tédio, ele tinha o hábito de imitar os vizinhos, perturbar as pessoas e fazer traquinagens e chacotas de extremo mau gosto. Ele conseguia imitar vozes e comumente causava problemas na rua. À noite, os moradores sofriam, pois ele passava as madrugadas gritando e xingando se sabe-se lá o quê, já que ele morava sozinho e nunca recebia visitas. Os vizinhos acreditavam se tratar dos espíritos dos soldados que ele havia matado durante a guerra que voltavam para atormentá-lo em seu sono. Todos o tinham como um velho louco e diziam que a guerra havia mutilado sua mente. As noites nessa rua não eram fáceis e quem passava em frente à sua casa corria de medo, pois o viam falando sozinho, gritando e vociferando xingamentos. Até que, em uma certa noite, os gritos cessaram. E na outra noite também. No terceiro dia, em que não se via sinais daquele senhor, eles resolveram entrar em contato com a polícia, que após conseguirem entrar na casa, encontraram o corpo do velho, duro, em posição de defesa. Ele foi levado para o IML e pouco depois alguns parentes que nunca o visitaram colocaram a casa para alugar. Ninguém de sua família jamais morou ali nem teve contato com ele, pelo que se sabia. Após sabermos disso, eu e minha mãe tivemos a certeza de que de alguma forma o espírito desse velho coronel se divertia em se transmutar nas pessoas apenas com o intuito de perturbá-las.
Eu só não entendi até hoje o fato dele conseguir fazer isso na escola onde eu estudava, e nem o fato dele conseguir se materializar perante os outros. Eu senti que havia algo a mais nessa situação, porém eu resolvi manter esse caso como finalizado e virar a página, pois quem procura sempre acaba encontrando alguma coisa. Após esses fatos, eu fui para uma outra escola e a minha vida, graças a Deus, voltou ao normal. Obrigado pela atenção, paz e força a todos. Gratidão, Luciane e equipe, e que Deus abençoe a cada um que ouvir essa história. O Anjo da Morte. Olá, Luciano. Espero que esteja tudo bem com você e os inscritos. Meu nome é Robert e eu sou do interior do Rio de Janeiro, da cidade de Itaperuna. Eu acompanho seu canal há 1 ano e não perco um vídeo. Há alguns anos, mais precisamente no ano de 2015, eu e minha namorada decidimos fazer uma viagem diferente. Estávamos cansados sempre da mesma rotina de viagens e sempre para os mesmos lugares. Queríamos visitar uma cidade bem famosa entre os, digamos, malucos beleza, chamada São Tomé das Letras, localizada no sul do estado de Minas Gerais. Esse município é conhecido pela natureza que o envolve, especialmente as belas cachoeiras nas proximidades. Eu não curto viajar de ônibus e tenho pavor de avião. Eu gosto mesmo é de dirigir. Então partimos em nosso próprio carro para uma viagem de cerca de 8 horas para lá. Após algumas horas de viagem, estávamos prestes a chegar, mas antes de entrarmos na cidade, algo chamou a nossa atenção. Na estrada, vinham caminhando 2 pessoas. Uma delas, uma senhora idosa, curvada, vestindo roupas simples e segurando a mão de alguém que vinha atrás dela. Esse alguém era uma jovem, mas a sua aparência era estranha. Ela parecia estar fora de si, caminhando sem desviar o olhar à frente. Luciano, o olhar daquela jovem era algo difícil de definir e explicar, pois eu até hoje não consigo encontrar as palavras certas. Ela não parecia estar em sintonia com o nosso mundo. Mais do que ter o olhar perdido, a expressão em seu rosto denotava medo, confusão e muita perplexidade. Era como se ela estivesse passando por algum processo de aceitação e estivesse tentando entender esse processo. Foi uma coisa muito estranha. De verdade, nós achamos isso tão fora do comum que pensamos que elas poderiam precisar de ajuda. Então paramos, saímos do carro e nos aproximamos delas. Perguntamos se estava tudo bem e se elas precisavam de alguma coisa. Quando elas pararam para nos ouvir, a jovem aproveitou a oportunidade para se sentar à beira da estrada, mas ela não nos respondeu, nem mesmo se virou para nos olhar. Ela abraçou os joelhos e abaixou e pousou a cabeça sobre eles e ficou com o olhar fixo no vazio. Aquilo nos deixou arrepiados. A senhora idosa foi que nos respondeu, dizendo que não precisávamos nos preocupar, que elas estavam bem. Ela explicou que a moça havia acabado de passar por um trauma muito forte, mas que ela ficaria bem. Então, novamente, ela a segurou pela mão, fez com que ela se levantasse e, sem dizer mais nada, as 2 começaram a caminhar novamente. Ficou claro para nós que, se elas estivessem precisando de ajuda, a nossa não era bem-vinda. Então voltamos para o nosso carro e continuamos a viagem. Logo chegamos à cidade e, depois de deixar as nossas coisas na pousada, nós descemos e fomos imediatamente tomar um banho de cachoeira para tirar a nhaca da cidade grande. Rapidamente percebemos que havia um grande tumulto no local, então nos aproximamos. Havia uma ambulância, médicos e policiais. Nos informaram que, infelizmente, não poderíamos passar daquele ponto, pois um acidente havia ocorrido minutos antes.
Uma jovem, ao se jogar na água, não percebeu que havia algumas rochas e que a água não era tão profunda. Ela bateu a cabeça nas rochas, quebrando o pescoço e perdendo a vida instantaneamente. Nós lamentamos muito a notícia e nos preparamos para sair do local. No entanto, ao fazê-lo, pudemos ver o corpo da falecida. Nesse momento, tanto minha namorada quanto eu sentimos um arrepio, pois aquele corpo era a mesma jovem que tínhamos visto minutos antes com a senhora idosa. Ela tinha aquele mesmo semblante confuso no rosto e o mesmo olhar vazio, como se não estivesse compreendendo a realidade pela qual estava passando. Como isso era possível? Nos questionamos incessantemente. Até hoje minha namorada e eu lamentamos a morte daquela jovem e ao mesmo tempo temos dúvidas se o que vimos foi realmente sua alma e se aquela senhora idosa que a conduzia fosse talvez um anjo ou talvez a própria morte. Saudações a todos e obrigado por ouvir a nossa experiência. A menina do lago. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Carolina, eu tenho 30 anos e sou do estado de Tocantins. Há muitos anos, durante a minha infância, em uma ocasião específica, minha mãe e eu decidimos passar um fim de semana em uma casa de campo que pertencia ao meu avô. Era a primeira vez que eu visitava aquele lugar e, honestamente, assim que chegamos, eu me encantei. A casa estava cercada por uma densa floresta e não muito longe dela havia um lago. A casa era grande e até mesmo tinha um sótão. Luciano, minha mãe disse que eu poderia fazer o que eu quisesse, exceto entrar no sótão. Mas ela me permitiu brincar nas proximidades da floresta. Nos instalamos e então eu saí para explorar os arredores. Pouco tempo depois eu fui surpreendida por uma presença. Dentre as árvores surgiu uma menina que se aproximou de mim. Isso não me assustou, pois eu pensei que talvez fosse uma vizinha, embora não houvesse casas próximas. No entanto, minha mente infantil não raciocinou isso naquele momento. A pequena se aproximou e perguntou se poderia brincar comigo. Eu confesso que a ideia de ter uma companheira de brincadeiras realmente me animou e então começamos a brincar. Percorremos a floresta, mas logo a menina começou a insistir que fôssemos em direção ao lago. Fomos, e quando chegamos lá, ela insistia em nos aproximarmos cada vez mais da água. Isso não me pareceu estranho, mas eu disse a ela que eu não podia porque já estava quase na hora do jantar e eu precisava voltar. Me despedi dela e prometi encontrá-la novamente no dia seguinte e então voltei para casa. Quando estávamos jantando, minha mãe me perguntou o que eu tinha feito e eu contei sobre a minha nova amiga que eu tinha conhecido. Luciano, gradualmente, eu vi o semblante da minha mãe mudar e a calmaria do seu rosto se transformou em uma expressão fria e preocupada. Não saia mais de casa hoje, ela me disse, e então nós fomos dormir. Para minha surpresa, no dia seguinte empacotamos nossas coisas e voltamos para casa, mesmo que o plano original fosse passar o fim de semana completo por lá. Isso me entristeceu muito, mas a minha mãe não me deu nenhuma explicação, simplesmente disse que tínhamos que ir embora, e eu não compreendi. Anos se passaram, eu pedi uma explicação do que aconteceu, mas ela nunca me deu, até recentemente, quando eu já era adulta. Em um dia qualquer, enquanto estávamos comendo, minha mãe me perguntou se eu lembrava daquele estranho fim de semana. Eu disse que sim, e ela revelou o que realmente havia acontecido. Acontece que durante a sua infância, ela também tinha ido àquela casa de campo e também na floresta, aquela menina tinha aparecido para ela. O problema era que ela era uma aparição. A alma de uma criança que infelizmente
um agressor havia tirado a vida precisamente no sótão ao qual eu tinha proibição de entrar. Anos depois desse trágico evento, meu avô adquiriu a propriedade a um custo muito baixo, e foi quando minha mãe, durante a sua infância, a visitou e a mesma aparição se apresentou a ela. No entanto, quando eu disse que eu também a tinha visto, minha mãe sentiu um arrepio muito forte, porque quando ela conheceu aquela alma, a menina tentou afogá-la no lago. Com o passar dos anos, ela pensou que talvez aquela menina já estivesse transcendido, e não lhe ocorreu que o fantasma poderia aparecer para mim. Mas, ao ouvir o que eu tinha feito com ela, ela soube que as intenções daquele fantasma eram as mesmas, levando-me para o lago. No entanto, ao ouvir a minha história com aquela menina, ela soube que as intenções daquele fantasma eram as mesmas ao tentar me levar para o lago. Então ela decidiu que não poderíamos passar mais tempo naquele lugar. Até hoje, ao relembrar essa experiência, eu ainda sinto arrepios e sei que talvez alguns de vocês pensem que havia maldade naquela alma, naquela pequena menina fantasma. No entanto, deixe-me dizer que eu discordo, pois ao longo dos anos eu percebi que o que aquela aparição realmente buscava era ter outra companheira, outra alma, para não continuar percorrendo sozinha aquela desolada floresta. A passagem do meu pai. Olá, Luciano. Meu nome é Raquel. Eu moro em Belo Horizonte. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pelo canal. Eu gosto muito dos relatos e os acompanho desde o começo. Eu vou contar as experiências que eu tive com meu querido pai, que não está mais aqui. No início de 2020, meu pai adoeceu na cidade onde nasceu, no sul de Minas. Como é uma cidade pequena e sem estrutura hospitalar, ele foi transferido para Três Pontas, também no sul de Minas. A princípio, ele ficaria na enfermaria, mas infelizmente ocorreu um óbito e meu pai foi transferido para o CTI. Eu não pude ficar no hospital, então enviei uma mensagem para meu irmão me buscar. Ele se encontrava na cidade natal do meu pai, cerca de 1h30 de distância. Eu fiquei na frente do hospital e, como era tarde, não havia mais pessoas na frente. Eu me sentei em uma mureta aguardando meu irmão chegar. Mesmo sendo uma cidade pequena e tranquila, eu estava com um pouco de medo, pois eu não conhecia nada e nem ninguém da cidade. Nesse momento, eu fiz uma oração para o meu pai e 2 cães se aproximaram. Na esquina, havia um homem com uma espécie de lenço na cabeça olhando na minha direção, parado sem nenhum motivo aparente. Então, os cães que estavam ao meu lado correram em direção a um homem que se afastou. Os cães voltaram, sentaram-se ao meu lado e permaneceram até a chegada do meu irmão. Com o tempo, meu pai voltou para casa em Belo Horizonte e já estava totalmente recuperado. Tivemos que mentir para ele sobre as cidades estarem fechadas devido à pandemia, pois ele insistia em ir para sua cidade natal, onde não comia direito e acabava adoecendo. Em abril do ano de 2021, meu pai me chamou no quarto e disse que tinha sonhado com seu pai, meu avô, que falou que iria buscá-lo o mais rápido possível. Luciano e ouvintes, aquele sonho mexeu muito com ele, pois ele o repetiu várias vezes durante o dia. Em junho, infelizmente, eu não consegui mantê-lo em casa e ele voltou para sua cidade. Meu pai amava a natureza, os animais e os amigos da juventude. Então, eu não achava justo mantê-lo em Belo Horizonte, já que ele era bem mais feliz morando na roça. Só que então, meu pai adoeceu novamente, e dessa vez de uma forma bem mais grave, desenvolvendo uma pneumonia devido à sua baixa imunidade.
Eu fui buscá-lo e dessa vez ele veio para um hospital em Belo Horizonte. Eu passei 14 dias com ele na enfermaria e, infelizmente, Luciano, meu pai teve sepse e foi para a UTI. Ao chegar em casa, eu coloquei as coisas dele no quarto e um dos meus gatos deitou-se em cima. Com isso, eu tive certeza de que meu pai não voltaria mais para casa. Esse gatinho, Luciano, sempre que alguém adoece em casa, ele fica por perto e dorme ao lado da pessoa até ela melhorar. Depois ele volta para os lugares onde costuma ficar. Na manhã seguinte, o hospital ligou pedindo para alguém da família conversar com o médico. Eu fui até lá com a minha tia, chegamos na recepção às 9h45 da manhã e quando fomos procurar o médico, ele e a psicóloga nos informaram que meu pai havia acabado de falecer. O médico disse que havia nos chamado para informar sobre a gravidade do quadro dele. Mas, infelizmente, meu pai faleceu assim que nós chegamos. Após toda a dor e a burocracia do velório e do sepultamento, eu fiquei pensando em tudo o que aconteceu. Uma semana antes da piora do meu pai, a médica tinha falado com ele que ele iria para casa no dia 6 de julho, mas ele acabou falecendo na manhã daquele mesmo dia. Meu pai foi enterrado em sua cidade. Eu estava no velório e fui buscar no carro do meu irmão a minha mochila, pois eu ficaria na capela. Ao abrir a porta do quarto, eu senti um cheiro muito forte de hospital, o que me fez concluir que meu pai, Luciano, estava lá no carro, pronto para voltar para a roça. Durante o mês que ele faleceu, eu sonhava muito com ele, mas em meus sonhos eu queria avisá-lo que ele já tinha falecido. Uma vez eu sonhei que estava em casa com meu pai, onde eu peguei a certidão de óbito, mas eu não tive coragem de mostrar a ele. Em um outro sonho, eu e 2 dos meus 3 irmãos estávamos no cemitério em frente ao túmulo do meu pai e ele apareceu no portão. Eu então disse: "Pai, vem aqui, eu quero te mostrar uma coisa." Ele, muito bravo, saiu me xingando. "Eu não quero ver isso não, Raquel." Luciano, com esses sonhos, eu sabia que meu pai não queria aceitar a morte. Eu rezei muito por ele e finalmente eu sonhei com ele batendo a porta da minha casa. Quando abri, eu o vi todo iluminado e com lágrimas nos olhos. Então ele me abraçou e foi embora. Ali eu percebi que ele já sabia o que tinha acontecido. Na mesma semana, meu irmão, que mora em outro estado, sonhou que meu pai o visitou com um álbum de figurinhas nas mãos e cheio de passarinhos ao redor. Às vezes, eu ainda sonho com ele, mas é sempre tudo muito rápido. Ele passa, me dá um abraço e depois some. Eu fiz uma tatuagem em homenagem a ele e perguntei se ele havia gostado. No mesmo dia, esperando um ônibus debaixo de um ipê rosa, começaram a cair várias flores na minha cabeça. Eu olhei para cima e vi que eram bem-te-vis cortando e jogando as flores que desciam em espirais. A tatuagem que eu fiz é de um bem-te-vi. Eu contei. Eram 6 bem-te-vis. Meu pai nasceu no dia 6/6. Faleceu no dia 6/7, no 6º andar, no leito 6. E no seu caixão tinham 6 rosas. Eu não sei se é coincidência, mas os bem-te-vis jogando flores para mim foi a resposta que ele me deu para fazer a tatuagem. Luciano, eu sou muito grata a Deus por ter me dado como pai um homem maravilhoso que me ensinou a amar as coisas simples da vida. Eu espero que você e os ouvintes gostem da minha história e que amem e aproveitem seus pais enquanto eles ainda estão por aqui. Um grande abraço a todos. Meu pai. O mundo espiritual
existe. E nele é onde viveremos verdadeiramente. Viemos de lá e para lá voltaremos assim que cumprimos a nossa missão aqui no plano denso, onde valorizamos a matéria e damos uma importância exagerada aos bens materiais. Muitas vezes, esquecemos de nós mesmos e de nossos irmãos ao nosso redor. Deste plano, não levaremos nada, e o que realmente contará em nossa passagem são as nossas ações. Caro Luciano, meu nome é Marcos, eu tenho 46 anos e sou de Curitiba, no Paraná. Essa é a segunda vez que eu escrevo para o seu canal. A primeira vez foi sobre o meu saudoso pai, e dessa vez também será sobre ele, meu inesquecível e amado pai que partiu para o plano espiritual há mais de 15 anos. Eu quero contar-lhe sobre um sonho que eu tive com ele. Na realidade, um encontro verdadeiro fora do plano material, totalmente no plano astral. Meu pai e eu sempre fomos muito apegados. Em todos os lugares que ele ia, ele sempre me levava, o que causava ciúmes nos meus outros irmãos. Eu nunca esqueci das coisas que ele me ensinava, um tesouro valiosíssimo que eu sempre levarei comigo. Eu lembro-me de como ele apertava firme a minha mão quando íamos atravessar uma rua perigosa. Eu tenho muitas saudades do meu pai, e a falta que ele me faz, nada e ninguém substituirá. Não passa um dia em que eu não me lembre dele. Meu pai foi o melhor pai deste mundo. Pode existir outro igual, mas melhor, eu duvido. Por conta desse meu apego ao meu pai, eu não consegui vê-lo no caixão e também não fui ao seu enterro, algo que sempre eu irei me arrepender. Uma semana após o seu desencarne, ele apareceu em um sonho totalmente real. Ele usava roupas bege, sua aparência era saudável e feliz. Foi então que eu pedi perdão por qualquer coisa que tivesse feito e que ele não havia gostado. Nesse instante, ele me olhou, não disse nada, apenas sorriu e me abraçou. Luciano e amigos, aquele abraço foi tão quente que não me resta dúvidas de que existe vida além da matéria. Eu senti o abraço do meu pai e o calor do seu corpo. Eu senti o amor que ele sente por mim do outro lado da vida. Todos nós temos a condição anímica de sair do corpo enquanto dormimos, queiram acreditar ou não. Somos espíritos encarnados. Nosso corpo é apenas o veículo que transporta o nosso espírito. Quando morremos, o corpo se liberta e o espírito continua a evolução no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Um abraço a todos vocês. O aviso. Amigos, espero que esteja tudo bem com vocês enquanto eu escrevo esse relato. Meu nome é Bruno e essa é uma pequena história que aconteceu comigo há alguns meses atrás. Eu estava cursando o último semestre do ensino médio. Eram os primeiros dias de aula e eu encontrei um amigo com quem eu me dava muito bem no ensino fundamental. Até hoje continuamos conversando e saindo de vez em quando. Esse amigo e eu compartilhamos um grande interesse por lutas e artes marciais, e até hoje treinamos e competimos em campeonatos de luta locais. Esse amigo é de uma comunidade específica aqui no Rio de Janeiro, e ele sempre carregava um canivete em sua mochila quando ia para a escola. Ele dizia que era para se defender dos pivetes que muitas vezes tentavam roubar o seu celular e o seu relógio. Nesse dia, conversando com ele, ele mencionou uma espécie de clube da luta que acontecia durante a madrugada. Eram brigas entre amigos para ver quem era o melhor em combate, exatamente como no filme. A única diferença é que eu não deveria estar falando sobre isso, mas, enfim.
Luciano, talvez você e os inscritos estejam achando isso bastante estranho, mas o caso é que eu me animei para conhecer o lugar e nós programamos uma luta entre nós dois para a madrugada seguinte. O dia passou normalmente e à noite, depois que minha mãe me deu um beijo e disse que iria se deitar para dormir, ela de repente começou a se sentir mal. Ela se sentiu tão mal ao ponto de eu precisar segurá-la pelo braço para que ela não caísse. Seus olhos estavam arregalados quando ela me disse uma coisa que me impactou muito. Ela perguntou se eu iria brigar com alguém, e eu respondi que sim. Ela, quase chorando e fora de si, me disse para não fazer isso, pois essa pessoa iria para a briga armado e que as consequências para mim seriam fatais. Minha mãe nunca me disse exatamente o que ela viu naquela visão. Essa história, longe de ser uma história assustadora, certamente ensina sobre a conexão espiritual que podemos ter com as nossas mães. E se não fosse por essa premonição, esse aviso, provavelmente eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Embora seja uma história pequena, ela é 100% verdadeira e significa muito para mim. Eu envio a todos um abraço carinhoso aqui do bairro de São Conrado, na cidade do Rio de Janeiro, e agradeço a todos por me ouvirem. A neblina na estrada. Boa noite, querido Luciano e estimados inscritos. Eu ouvi alguns dias durante uma viagem um relato postado no canal sobre uma pessoa que passou por um lapso temporal e um outro caso sobre um déjà vu enigmático e muito estranho. Amigos, eu quero dizer a vocês que eu sempre tive uma sensibilidade forte para perceber coisas estranhas, e isso me dava um pouco de medo, então eu optei por deixar de prestar atenção a essas manifestações. No entanto, às vezes eu tinha sonhos vívidos, principalmente sobre lugares bonitos, festas ou coisas do tipo, e tudo era tão bem detalhado que eu tinha certeza de que nem que houvesse acontecido em outras vidas, eu havia vivido aquelas coisas. Por algum tempo, por muitas vezes, devido ao meu trabalho, eu tinha que viajar para visitar outras filiais em vários estados do Brasil. Em vários locais onde eu chegava, eu tinha uma sensação estranha e bem clara de que eu já tinha estado lá. Era estranho, pois era a primeira vez que eu visitava o lugar, mas eu sabia coisas sobre o local que não deveria saber. Por alguma razão estranha, eu conhecia aqueles lugares. Depois de alguns momentos, eu deixava de pensar nisso e continuava com as minhas atividades. No entanto, Luciano e amigos, dessa vez eu quero me limitar a contar uma das experiências mais fortes que eu já tive na vida. Isso aconteceu enquanto eu dirigia o meu carro e subitamente experimentei um lapso no tempo. Essa é a minha história. Eu estava visitando uma zona afastada onde uma filial da empresa onde eu trabalho seria aberta e o escritório da empresa ficava no centro da cidade, a quase 80 quilômetros dali. Eu tinha que dirigir por quase 2 horas para ir e outras 2 para voltar. E em 3 dessas viagens, eu passava por áreas montanhosas onde havia muita neblina e chuva. Em 2 ou 3 ocasiões, eu entrei na área da neblina, onde eu me senti desorientada e perdida. Eu estava muito atordoada, mas continuei dirigindo por horas e horas. E, misteriosamente, eu não chegava a lugar nenhum. Em um certo ponto, eu olhei para o meu relógio e vi que eram 5:30 da tarde. A essa altura, eu deveria ter saído desse trecho da estrada, mas atordoada, eu percebi que ainda estava na área da neblina e eu não conseguia sair daquele ponto. Minha cabeça e meu estômago doíam muito e depois de dirigir por mais alguns minutos, finalmente eu saí da neblina e olhei para o relógio. Para minha surpresa, já eram 8:30 da noite e ainda faltava 1h30 para eu chegar em casa.
Então eu questionei a mim mesma, muito assustada, o que havia acontecido e por que eu ainda estava tão longe de casa. Para minha surpresa, já era 8h30 da noite e ainda faltava 1h30 para eu chegar ao hotel. Então eu questionei a mim mesma, muito assustada, o que havia acontecido e por que eu ainda estava tão longe de chegar. Em teoria, eu deveria ter passado por aquela localidade muito mais rápido. Eu demorei um tempo muito além do normal nesse percurso, e até hoje eu não sei para onde eu acabei indo. Eu ainda estou intrigada, e por isso eu me pergunto, onde será que eu estive todo aquele tempo? Eu espero do fundo do meu coração que nenhum de vocês, Luciano e amigos, passe por algo assim, pois é uma sensação realmente desesperadora. Um grande abraço a todos e muito obrigado por ler a minha história.